vamos lá que de pouquinho em pouquinho a gente vai tirando os atrasos desse canal. Oi gente, meu nome é Thalita e hoje eu vim falar com vocês sobre os livros que eu li, sim, em dezembro. Nossa, estamos quase em fevereiro e eu estou um pouco atrasada com todas as coisas que eu deveria ter feito no canal. Eu tinha pensado em começar esse ano com o canal já zeradinho, todo bonitinho, arrumadinho, mas eu passei por algumas crises existenciais de começo de ano. Quem nunca? E acabei atrasando totalmente as coisas que eu queria fazer, então nós vamos fazendo devagarzinho, porque afinal nós estamos aqui para nos divertir, não é mesmo? Então vamos lá, começando do começo. No comecinho de novembro eu fiz uma TBR falando sobre os livros que eu gostaria de ler no mês de novembro. Óbvio que eu não li nada. Se você acompanha esse canal, já deve ter percebido que a gente não tem lidos do mês desde novembro. Olha aí! Vamos pegar aí os fãzinhos, se eles estão aí ou não. E dessa TBR fantástica que eu fiz, eu li, olha, livros. Eu acabei lendo somente o livro Eldas, que é o livro que nós estamos fazendo o nosso projeto maravilhoso, Os Cavaleiros de Dragões, que estamos já no último livro. Então, no mês de novembro, como era o livro que nós estávamos lendo juntos, esse aqui foi o único livro que eu li. Olha só, que vergonha, hein, Thalita? De todos os livros, eu acho que esse aqui é um dos que tem uma pegada um pouco mais lenta do que os outros, mas mesmo assim ele traz pra gente muita informação. E eu gosto bastante do estilo de escrita do Christopher, então eu, obviamente, redei 5 estrelas, porque ele já tinha 5 estrelas, ele ficou com mais 5 estrelas, então tem 10 estrelas agora. Tô arrasando na matemática. Este aqui foi o meu livro lido em novembro de 2016. Acabou. E aí dezembro começou, eu queria começar a fazer TBRs todos os meses e conseguir cumprir as minhas TBRs todos os meses, que também tem esse lado aí. Eu decidi ler em dezembro os livros que eu tinha prometido em novembro e tinha falhado. Então, em dezembro eu li bastante desses livros, mas ainda ficou faltando algumas coisas aí. Em dezembro eu li Day Tripper, essa HQ aqui maravilhosa do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Ela tem um traço bastante interessante e traz aqui uma história muito intrigante e bastante confusa até você chegar no final e ficar tipo... Eu gostei bastante da discussão que essa HQ traz. Ela vai contar a história do Braz de Oliva Domingos, que é um rapaz que escreve obituários. E ele, por escrever obituários e falar sobre o final da vida das pessoas, ele tem um questionamento interessante pra gente, que é: quando que a nossa vida realmente começa? Será que a nossa vida começa quando a gente dá o primeiro beijo, quando a gente arruma o primeiro emprego? No decorrer da história a gente vai acabar vendo que a discussão que essa HQ aqui traz, no final das contas, não é muito bem quando a nossa vida começa, mas o que é que a gente está fazendo da nossa vida até que ela acabe. Então é muito interessante, eu gostei bastante da HQ, mas essa aqui é uma HQzinha que você vai ler e você precisa de um tempo para refletir, porque ela tem uma discussão bem pesada, e ainda mais se você tiver essas ditas crises de idade, etc., você vai perceber que várias coisas que você já pensou estão aqui também. Então, assim, são questionamentos bastante profundos até. Eu recomendo essa HQ para sair de ressaca literária, porque ela é bem capaz de te colocar numa ressaca literária. Então, assim, se você quiser uma coisa mais densa para pensar, mas que tem desenhos incríveis, paisagens muito bonitas, eu recomendo muito essa HQ. Achei ela muito interessante por conta de toda essa confusão que ela faz na nossa mente. Eu também dei nota 5 para ela. Na minha TBR lá de novembro, eu tinha colocado para ler finalmente esses mangás que estavam parados aqui, que eram mangás do Prophecy. Eles são 3 volumes
e eles vão contar uma história bastante atual até. Esses mangás aqui vão abordar temas como cyberativismo, redes sociais, o que a gente posta nas redes sociais. Ele é bastante Black Mirror. Eu achei bastante interessante a temática, ainda mais porque traz uma visão mais oriental sobre tudo que a gente vivencia, né, na internet. Então é um thriller policial que tem essa pegada e ainda tem mais trazendo pra gente, contextualizando na cultura oriental. Então é bem interessante as coisas que ele aborda e como ele vai abordando as coisas aqui. Ele é um mangá que finaliza em 3 volumes, então ele tem uma história bem fechadinha que amarra tudo no final. Ele é um mangá um pouco mais serinho assim, mas eu gostei muito e acabei dando nota 4,5 pra ele. Claro que em dezembro também li os meus volumes maravilhosos do Fate Stay Night, que foi o volume 11 e o volume 12. A história não para de ficar boa, então realmente é um mangá que eu gostei bastante de ter começado a ler no ano de 2016 e eu vou até o final porque eu já estou aqui ansiosa. Por que tem que lançar um só por mês? Meu Deus, que demora. Também finalizei o Anohana, que eu tinha deixado para comprar lá em cima da hora e acabei comprando lá para dezembro. Li rapidinho esse mangá aqui. Ele vai contar uma historinha fofinha que aborda assuntos como amizade, confiança e etc. Aqui a gente vai ter a história da Mena, que é uma menininha que morreu há um tempinho atrás e ela acaba voltando para um dos amigos dela. Ele consegue ver a Mena e falar com ela. Tem uma coisa que a Mena não fez quando ela estava viva e que está impedindo ela de conseguir seguir adiante. Então ele vai tentar ajudá-la e para isso ele vai reunir todos os amigos antigos e isso vai trazer tantas coisas, tantas memórias. É uma história muito fofinha, eu gostei muito de ter lido. Ela tem umas reviravoltas bastante interessantes e engraçadas assim, mas eu gostei muito desse mangá. Também recomendo bastante a leitura, afinal são 3 volumes, é bem rapidinho de ler. E é uma história bem fofinha e que eu acho que muita gente vai gostar por abordar temas tão bonitinhos e que hoje em dia estão tão faltando. Para esse mangá aqui, obviamente que eu dou nota 5, né? Porque foi um final, assim, muito bonitinho. Eu gostei bastante de ter lido. Aí nas minhas andanças aí pelas bancas, eu acabei achando o Santia Show. Ele vai contar a história de novos cavaleiros que, na verdade, agora são meninas. É uma nova ordem de defensores de Athena, que são as meninas chamadas de Santias. Elas são muito legais e eu gostei bastante de ter lido esse mangá aqui. Eu fiquei bastante interessada em continuar a leitura. Acabei descobrindo que ele é um mangá bimestral, então eu não sei se eu vou conseguir continuar colecionando. Mas eu gostei muito de ler o primeiro, fiquei bastante ansiosa para ler o segundo. Eu acredito que o segundo vai ser lançado agora em janeiro ou em fevereiro. Eu gostei da história e gostei de como eles trouxeram as Santias e como eles justificaram a existência delas. Foi bastante interessante e bem diferente. É bom que traz um frescor para a história dos Cavaleiros do Zodíaco, que afinal foi uma história que eu cresci lendo e vendo na TV, na extinta Rede Manchete. Que nossa, que coisa velha. Mas realmente Cavaleiro do Zodíaco, ele fez parte da minha vida e faz até hoje. Eu sou muito apaixonada por essa série, então todas as coisas novas que lançam, eu acabo tentando descobrir um pouco mais, porque eu gosto bastante. E essa história aqui não deixou a desejar, então eu fiquei bastante aqui, né? Poxa, podia lançar um box de uma vez, pra gente não ficar sofrendo? Podia. Esse aqui eu acabei dando nota 5, acho que também por muito saudosismo, mas eu gostei bastante também de ler, então... E aí esse mês também, na mesma vibe de ir no jornaleiro e ficar comprando coisas diferentes para poder descobrir coisas diferentes, eu li Enigma, que esse aqui é o volume 1 de uma série de 7 volumes. Na verdade, esse mangá aqui eu não consegui finalizar, eu achei ele bastante chatinho. Não sei se talvez eu não estava muito na pegada de ler esse mangá no dia ou qualquer coisa assim, mas eu achei que ele tinha umas coisas bastante preconceituosas até. Então eu não gostei muito de como a história estava desenrolando, aí eu não quis forçar, então eu decidi até abandonar, porque não sou obrigada, né? Teoricamente aqui vai contar a história de um menino que tem um diário em que a mão dele ganha força sozinha e escreve as coisas, e aí quando ele acorda ele olha e tá o futuro lá. E aí eu li também o Shunkaden, que é a nova lenda de Chunhyang. Essa lenda aqui é uma história de amor que era contada antigamente na Coreia. Não sei se antigamente se ainda conta, porque, né, não tô na Coreia, mas enfim. É uma historinha bastante bonitinha e eles pegaram aquela historinha de amor e mulheres passivas e tornaram a Chunhyang
uma nova heroína e foi uma história muito legal de ler. Essa aqui é uma história bastante divertida e por muitas vezes bem engraçadas. Ela vai trazer vários elementos novos que eu não conhecia da cultura oriental. Também recomendo a leitura caso você goste dessas coisas orientais, porque é bastante interessante e diferente. E pra esse mangá aqui eu dei nota 4, mas eu gostei muito da leitura. Pra finalizar a minha TBR lá de novembro, que eu acabei arrastando pra dezembro e acabei dando miguela também, ficou faltando ainda 4 livrinhos. Eu comecei a ler o Cidade das Feras, ainda não acabei, então ele tá começado, mas ainda tô bem na metade da leitura e eu acredito que eu vou terminar ele no final de janeiro ou talvez no começo de fevereiro, por causa do torneio MLV, que eu vou ter que ler outras coisas. Todos os Nossos Ontens também foi um livro que eu comecei a ler em dezembro, cheguei até a metade, estava gostando bastante da leitura, mas eu não sei porque acabei dando uma abandonadinha, mas eu pretendo continuar, então vou terminar de ler ainda. Tá uma história bastante interessante, é sobre viagens no tempo, então eu gosto desse tema, então, né, só falta mesmo a vergonha na cara mesmo, só. E por último, os 2 livros que eu nem encostei, que foi o Evangelho de Locke, que eu realmente não peguei pra ler ainda, mas que ele vai ficar aqui na minha filinha e eu vou terminar de ler. E Into the Dim, que é a leitura que eu estava me propondo a começar a ler em inglês, então eu ia começar a ler esse livro, já tinha colocado uma meta de não terminar ele em dezembro mesmo, nem em novembro, mas eu ia começar pelo menos, e aí eu não comecei, então ele vai ficar aqui também para que eu possa começar a ler o quanto antes. Muito bem, gente, essas aqui são as minhas leituras de novembro e dezembro do ano de 2016 ainda. Me conta aí se você também está nesse período de ressaca literária bizarra, que você não consegue finalizar as coisas que você começa. E me conta quais foram as leituras que você fez esses meses, né, que eu tava lá sem fazer nada. Me conta também se você já passou por isso. Diz pra mim que isso acaba rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar o seu curtir, se inscreve no canal para novos vídeos, ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeos novos. E me segue nas redes sociais pra gente ficar sempre pertinho. Elas estão no final do vídeo e também no box de informações. Nos vemos então no próximo vídeo, gente. Um beijo!